Bem-vindos ao Forbes Under 30 Innovation, nosso podcast da Singularity em conjunto com a Forbes Brasil, onde a gente entrevista algumas das mentes mais brilhantes da juventude nacional. Eu sou Glaucia Guarcello, CEO da Singularity da HSM no Brasil, e estou aqui em conjunto com a Mariana Krumfli, jornalista da Forbes. Perfeito. Olá, eu sou jornalista da Forbes e escrevo para as editorias de Mulher e Carreira. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer. E hoje a gente tem uma convidada super especial por aqui. A nossa convidada é CEO, cientista, comunicadora, criadora de narrativas potentes sobre o feminino na ciência e no empreendedorismo. É uma voz cada vez mais forte entre jovens líderes que estão redesenhando tecnologia, estética e propósito. Com vocês, Cananda Heller, a deusa cientista, uma mulher que vai unir ciência, identidade e inovação de um jeito verdadeiramente único. Bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de dividir a mesa hoje com vocês. E para começar, antes da gente falar de inovação, antes da gente começar a falar de como você chegou aí, onde você chegou, explica para a gente um pouco de onde veio essa faísca que te colocou no caminho da ciência, o que aconteceu que você escolheu seguir esse caminho e fala um pouco também da deusa cientista, de onde veio a ideia, como funcionou tudo isso. Olha, eu costumo dizer, porque assim, eu tenho entrevistado muitas mulheres cientistas e algumas, assim, desde a infância já sabiam que queriam seguir a carreira científica. Eu gostava de absolutamente tudo, assim, e eu não era, assim, aluna nota 10 em nada. Eu gostava das disciplinas e era uma aluna mediana, né? Minha mãe costuma falar assim dos meus irmãos e da minha infância, como que eu era enquanto estudante. E aí, um dia desses, eu vi uma pesquisa na revista Science que eles estavam avaliando a performance de atletas, ganhadores do Nobel. E eles falaram que muitas pessoas que chegaram no topo da carreira deles, eles não tiveram um super foco em uma disciplina, assim, quando eles eram ali mais jovens, adolescentes. Eles viveram tudo aquilo de uma maneira que eles conciliavam, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tava na academia ou na escola, mas fazendo projetos extracurriculares. Eu adorava esse mundo de fora da academia. E eu costumo, assim, atribuir muito à minha avó, né? Eu venho de Salvador, na Bahia, e a minha avó, ela dormiu numa fila da escola, assim, por 2 dias para que eu acessasse uma escola técnica, que era o SESI. Então, assim, eu tive aula de robótica, com física, desde que eu era criança, sabe? Assim, então, eu tive acesso ao mundo da ciência, da tecnologia, e eu pude visualizar esse mundo de uma forma que, por mais que eu venha de uma realidade totalmente diferente da que eu tenho hoje, eu pude escolher esse caminho, no sentido de eu sabia o que era ciência. E aí, quando eu estava na universidade, eu entendi o que era mestrado e doutorado, né? E aí eu falei, cara, se eu posso passar a vida toda estudando e trabalhando, eu quero seguir essa área. E durante a pandemia que veio esse gatilho de virar uma comunicadora pelas redes sociais, porque eu sempre tive essa habilidade de divulgar a ciência. Então, quando eu estava na universidade, eu trabalhava com projetos da minha comunidade. Ou na escola, eu tinha empresa júnior desde a escola, montei empresa júnior na universidade. Então, pandemia, o que a gente tinha? Rede social, né? Então, eu tive coragem de ir para a internet para falar sobre ciência e descobri que a minha paixão hoje é a divulgação científica, é falar sobre ciência nas redes sociais e em outros lugares também. E como que nasceu para você a persona de deusa cientista, né, nas redes sociais? Esse nome tão emblemático. Sim, deusa cientista. Eu estava lendo um livro de Bell Hooks que ela fala sobre a gente ensinar as pessoas a transgredirem, a criticar o sistema que a gente tem hoje e pensar para além do que a gente convencionou pensar. E ela fala também sobre esse professor, né? Eu fui professora durante 6 anos. Eu ensinava química para os estudantes, principalmente ali do ensino médio e em cursinhos. E eu tinha muitas vergonhas, assim. Eu nem acredito a minha família nem acredita que hoje eu sou uma comunicadora, que eu falo entre lugares com pessoas famosas e que eu falo na internet, que eu faço palestra. Porque eu era uma pessoa muito mais introvertida. E aí ela falava assim no livro, que se o professor quiser, ele pode criar um personagem que vai se aproximar do estudante. Eu falei, cara, eu vou criar um personagem, vou criar uma persona. Não é Cananda que tá aqui nas redes sociais, é a deusa cientista. E o deusa cientista surge dessa minha relação de amar a ciência, de querer
seguir essa carreira acadêmica, e também da minha relação com a espiritualidade. Então, a espiritualidade, para mim, me faz ser uma mulher que me ama e que entende que eu não vou, assim, eu não sou uma cética cristã religiosa, assim, de que a ciência é tudo, não. Eu entendo que a ciência, eu tenho o meu papel enquanto cientista, mas que a espiritualidade também traz para mim muitas coisas que eu preciso para viver enquanto ser humano. E eu observando para a África, por exemplo, né, para o Egito Antigo, no berço da civilização dos conhecimentos científicos que a gente tem hoje, foi diferente do percurso europeu. Porque no Egito Antigo era a religião que dizia onde a ciência ia chegar. Então, existia o fundamento religioso ali, então os cientistas, eles produziam conhecimento com base na espiritualidade. Já na Europa, não, houve uma distinção. Quem dita a verdade agora é a ciência, não a religião. Então, olhando para minha ancestralidade, indo para a África, né, eu percebo que isso não é uma coisa que a gente precisa separar. Essa coisa que cientista deu não faz parte da minha história, sabe? E aí eu sigo isso porque eu me sinto muito mais humana dessa forma. E eu acho que, falando um pouco de humanidade, uma coisa muito legal do seu trabalho é democratizar o acesso ao que é ciência e trazer um pouco dessa possibilidade de carreira científica, acho que para todo mundo, né? E isso é muito legal porque sempre existiu essa grande separação, né? Ou você é acadêmico e cientista, mais professor pardal, ou você é empreendedor, e aí você aprende fazendo, e não necessariamente você vai ter método, robustez. Ou você está no mercado de trabalho, você não é nem empreendedor, nem cientista. Eu acho que o seu trabalho hoje, ele tem, primeiro, uma costura entre tudo isso, né? O que é muito legal, porque como você falou, você gostava da carreira acadêmica, mas gostava da empresa júnior. Você tinha essa veia empreendedora, né, desde muito cedo. Mas também de desmistificar de que a ciência é desconexa da realidade, né? Ou desconexa do mundo prático. E aqui na Singularity a gente ensina, né, tecnologia, inovação, e muitas vezes, quando a gente vai trazer robustez de método, existe ainda esse preconceito de que a robustez do método atrasa as coisas ou tira a parte prática das coisas. Como que isso é na sua cabeça, né? Como que você conseguiu encontrar nesse trabalho uma forma de democratizar o acesso ao que pode ser ciência, ao valor empreendedor que eu consigo trazer através da ciência? Conta um pouco pra gente. Nossa, sim, é bem... Eu considero que eu só ganho, assim, quando eu estou em mais de um mundo, sabe? E eu aprendo muito com esse mercado empreendedor e com a comunidade científica, assim. Então, para mim, estar dentro desses dois mundos é o que forma a minha carreira e a minha profissão hoje. E eu advogo muito nesse lugar de a comunidade científica precisa se aproximar de outros setores, né? O setor público, o mercado, para que a gente consiga executar também a ciência de uma outra forma, para que não vire algo... Muitas vezes a comunidade científica se coloca no lugar de produzir conhecimento pelo conhecimento, que são escolhas, mas eu não acredito numa ciência que não sirva à sociedade, sabe? E muitas vezes a gente vai precisar de outros setores para servir a sociedade. Então, eu entendo que saber dessas outras habilidades, ou seja, laboratórios que se conectem com instituições. Por exemplo, quando eu estava dentro da minha carreira científica, eu pensava, ou eu vou trabalhar na indústria como química, ou eu vou ser professora universitária, ou professora de alguma escola também, né? Um nível assim. Mas quando você vai para o mundo empreendedor, vai para esse mundo de negócios, você percebe que existem diversos modelos de negócios que você pode se encaixar, ou que você pode criar e que você pode produzir. Então, eu fui criando, assim, sabe? A internet foi esse lugar que me possibilitou fazer essa intersecção de comunicação com ciência, com ser uma empresária. E, enfim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é nesse sentido, assim. Não, super respondeu. Eu ia perguntar também, nesse lugar que você está tão em contato com as novas gerações, nas redes sociais, como que você vê o que ainda distancia a ciência das pessoas hoje e o que você espera para as novas gerações também? Eu acredito que existe um fator histórico de como que a ciência se comportou. Então, no Brasil, a ciência surge da maneira que a gente tem hoje em 1808 com a colonização. Então, as mulheres, negros e indígenas não podiam acessar as universidades. Depois, 1888, até antes de
1888, as mulheres acessam, e só depois que as mulheres negras e os homens negros e indígenas acessam as universidades. Então, assim, só uma parcela dessa população acessava durante, aí, mais ou menos, quase que um século. Depois disso, a ciência também tem esse lugar, que foi o que vocês trouxeram aqui, de ser difícil, ser atrasada, né? Tem alguns estereótipos que faz parte também de como que a ciência funciona e de como que ela traz respostas pra gente, né? Então, existem limites que a própria comunidade científica ali, ela põe para si mesma, para trazer respostas confiáveis para a população. E isso afastou mesmo a população, né, da comunidade científica. Então, como a gente também tem vivido muito numa geração, nessa lógica de rapidez e de respostas muito rápidas, as pessoas esquecem que muitas pessoas que chegam em determinados lugares, elas não chegaram assim sem passar pela universidade ou pela educação, né? Então, a educação é um pilar importante até para um criador de conteúdo, para um artista, para um músico, para as pessoas da arte, da tecnologia, de qualquer área, a educação é um pilar. E, então, quando a gente não humaniza também a comunidade científica, explica o papel que a gente tem também para formar esses líderes ou essas pessoas que estão na sociedade, a juventude acaba muitas vezes não entendendo o valor daquilo ali. E tem uma questão também, né, por exemplo, de um apego a determinadas áreas. Por exemplo, eu sou química e agora eu faço comunicação científica. Eu falo sobre química no meu trabalho, mas isso não é não é o que eu faço literalmente o tempo todo, eu não estou no laboratório, né? Então, quando a gente também começa a abrir a cabeça para ver que o mundo é muito maior do que o que a gente pensou que podia ser, aí acho que a juventude também pode se interessar pela comunidade científica nesse sentido. Eu sinto que muitas coisas que eu não coloco em prática, mas foram importantes para que eu me tornassem que eu sou hoje, assim, né? E visse o mundo do jeito que eu vejo hoje. Então, essa distância, existe uma distância histórica, porque a academia também se comportou de uma determinada forma com a população no geral, e também esses estigmas, né, de como que é a comunidade científica. Por isso que é tão importante a gente aproximar o conhecimento científico das pessoas e simplificar ele, para dizer assim, olha, isso aqui não é tão distante de mim, né? Isso tá muito dentro do que eu sou e do que eu vivo. Eu sempre falo, né, e compartilhando um pouco, eu sou engenheira civil, me formei na UFMG, fiz mestrado na UFRJ, na engenharia de produção, e fiz doutorado na UFRJ também, na administração. E os dois acadêmicos, né? Eu fiz mestrado e doutorado acadêmicos trabalhando e sempre fui muito julgada, né? Você é profissional, mas você tá fazendo mestrado e doutorado acadêmico, você quer dar aula, né? Sempre ficava aquela coisa meio estranha de por que alguém hoje em dia vai querer fazer um doutorado acadêmico, né? Você vai dedicar lá 4, 5 anos da sua vida a ter profundidade. E eu sempre respondo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem em comum, eu sempre respondo que, para mim, o pensamento científico nunca foi tão necessário. A gente vive num mundo tão polarizado e a gente vive num mundo tão de respostas rápidas, prontas, né? Muitas vezes até o apelo de vendas da educação, principalmente no ramo corporativo, é assim, eu já vou te dar pronto para você usar, mas eu não te ensino a pensar, eu não te ensino a criticar, eu só te dou um bando de ferramentas para você usar, mas as ferramentas mudam, o contexto muda, o mundo muda. Se você não entende o racional por trás daquilo, você não é capaz de adaptar, e você tem que voltar para outra pessoa te falar o que fazer. E eu acho que o pensamento científico, na sua base, ele traz para o ser humano, no fim das contas, a capacidade de ter pensamento crítico. E o pensamento crítico, para mim, é um dos maiores gaps dessa sociedade que tem falta de atenção plena que a gente vive hoje, que diminuiu o span de atenção. Estava lendo uma pesquisa falando que a gente diminuiu o span de atenção em 15 vezes em relação à geração que não tinha, né, tantos estímulos quanto a gente tem hoje. E tudo isso para dizer que, para mim, o pensamento científico, ele é parte de trazer valor. E uma coisa que você falou que eu acredito profundamente é, não necessariamente o objeto do estudo em si vai ser aplicável no curto prazo, mas o processo de pensar dessa maneira estruturada te traz um valor que dura para a vida inteira. Mas que isso não é popularizado. Então, o que me encanta muito na sua história é uma pessoa jovem, defendendo, né, sendo uma advocate, né, como que eu falo, gente, em português, socorro, sendo uma porta-voz da ciência
e conectando com pessoas que talvez não tivessem nem conhecimento do que é a ciência, de como ela funciona. Hoje, qual que é o seu maior sonho, né? Onde você quer chegar através desse trabalho? Qual impacto você quer gerar? O que te move hoje em relação a tudo isso? Isso que você falou eu acho super interessante, porque eu fiz o meu mestrado, e agora eu tô no meu processo de aplicação para o doutorado. E aí algumas pessoas falam assim, né? Porque quando você trabalha com a internet, vira público as suas conquistas. Então, muitas pessoas têm conquistas que não são públicas. A sua conquista acaba sendo pública. E as pessoas imaginam assim, pra que você quer fazer um doutorado? Você já chegou tão longe, né? E parece que o doutorado é uma coisa que atrasaria a minha vida. Eu falo, não, eu quero fazer o doutorado, porque eu sei que tem portas que eu só vou entrar como doutorado. Assim, não é só aquela porta que você convencionou pensar, de continuar na academia. Então, hoje, um dos meus sonhos pessoais e de carreira como cientista é finalizar o doutorado para continuar essa carreira de pesquisadora. E também continuar, explorar outras áreas da divulgação científica. Então, hoje eu uso muito a internet, mas eu tenho estudado um pouco de teatro, eu quero estudar outras ferramentas para popularizar a ciência, assim, e fazer com que ela fique cada vez mais acessível. E em algum momento da minha vida também eu quero retornar isso para minha comunidade de uma maneira material, assim, porque eu tinha um pré-vestibular social dentro da minha comunidade lá em Salvador. E isso acabou depois de 6 anos, porque eu migrei para São Paulo e estou seguindo uma carreira. Então, assim, materialmente, eu quero ter também uma instituição educacional que faça essa ponte, sabe, dentro da comunidade com essas outras instituições. E isso, acho que para minhas ambições e meus sonhos, eu sinto que eu tenho escolhido, sabe, essa carreira, eu tenho me identificado com essa carreira de comunicação científica. E explorar mais ela, assim, com o tempo, sabe? E como que você traduziu isso num modelo de negócio? Como que funciona o seu negócio hoje? Hoje, assim, eu comecei o Deusa Cientista sem pensar na monetização, para ser bem sincera. Eu não sabia que existia... porque eu queria compartilhar esse conhecimento, foi no meio da pandemia, e a pandemia, assim, foi um momento muito difícil para muita gente, e foi um portal também de você poder você se isolou ali naquele momento e se conheceu muito, né? Então, foi um momento de popularizar a ciência, de muita desinformação, de humanizar o conhecimento científico, e depois eu comecei só que eu conhecia pessoas que produziam conteúdo. Então, eu comecei a fazer algumas estratégias, assim. Ganhei um produto, vou divulgar, assim, porque as marcas vão entender que eu trabalho com isso. E depois eu comecei a ganhar algumas premiações no TikTok, eu comecei a investir em equipamento. Então, assim, eu comecei muito do zero, assim, para fazer tudo. E era só você no início? E era só eu. E eu na época, eu tinha terminado a graduação e ia aplicar para o mestrado. E aí, depois a primeira publicidade que eu fiz mesmo foi de um cosmético também de cabelo, que, assim, foi muito pouco o valor que eu cobrei, o que eu recebi, na verdade, eles vieram um cachê bem baixo, assim. E aí, depois, me pediram pra eu cobrar, né? Qual o valor que você dá? Eu falei, gente, não sei, não faço ideia. E aí, eu comecei a pesquisar, comecei a cobrar, e isso foi virando um negócio, eu comecei a viver disso. Eu recebi a indicação da premiação do TikTok, as marcas começaram a vir até mim, eu comecei a ter uma agência de publicidade. Então, hoje, o meu negócio, basicamente, né? A gente tem um braço da publicidade, onde eu faço essas conexões com diversas marcas. Desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu faço palestras. Só que eu ia muito pro mundo acadêmico, assim. Então, eu lembro que um dos marcos foi voltar pra minha universidade para fazer palestra. Que eu falei assim, gente, acabei de sair daqui e estou voltando para fazer palestra. Que orgulho! Que orgulho, que lindo! E aí, eu fiz palestras em universidades, assim, do Brasil inteiro. Só que eu comecei a monetizar mesmo quando eu fui para dentro das empresas, assim. Então, tem esse braço das palestras que eu falo sobre divulgação científica, como que a gente faz essa ponte, né, na comunicação científica. Acabo falando também muito sobre diversidade dentro da ciência, da tecnologia, o papel das mulheres, a história das mulheres nesse lugar. E também sobre a pauta ambiental, né? Então, vou discutindo dentro da pauta ambiental. Eu falo muito com os educadores também, então já fiz muita palestra para professor sobre educação antirracista, educação ambiental.
E então, hoje são esses 2 setores e o podcast. Então, hoje eu tenho um projeto de podcast que nasceu no ano passado, que eu contei 6 histórias de mulheres cientistas. E ele funciona por temporadas que algumas instituições patrocinam ali para se associar ao nosso projeto, que tem sido muito lindo, assim. Queria perguntar para você também como que a representatividade altera não só as pessoas que fazem a ciência, mas também a própria ciência que se faz. Sim, isso é fundamental quando a gente vai falar sobre diversidade, né? Da gente inspirar as pessoas a acessarem esses espaços, e principalmente esses grupos que foram excluídos da ciência, as mulheres, as pessoas negras, os indígenas. E o que é que essas novas formas de pensar dentro da comunidade científica faz com que a comunidade científica também mude. Então, se a gente tem as perguntas que são feitas dentro da pesquisa científica dependem de diversos fatores. Do lugar que ela está. Então, pesquisas que são feitas no norte do Brasil são diferentes das pesquisas que são feitas no sudeste, no sul, porque são interesses diferentes, são incentivos diferentes, são cursos diferentes. E também existem fatores, assim, pessoais, muitas vezes do grupo de pesquisa ou até do pesquisador, da pesquisadora. Então, o que acontece? Quando a gente tem ali o mesmo grupo, né, de homens brancos, por exemplo, pesquisando sobre ciência da computação, eles vão fazer as mesmas perguntas e a gente vai chegar em respostas que vão tá beneficiando provavelmente o mesmo grupo. Quando a gente tem outros grupos de pessoas, elas vão se preocupar também com outras questões. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que foi realizada sobre um equipamento de IA que identificava câncer de pele em pessoas. E é uma pesquisa, não no Brasil, mas internacional. Ele percebeu que a IA ela não conseguia identificar câncer de pele em pessoas negras e, enfim, outros grupos étnicos, senão as pessoas brancas. Por quê? Os dados que estavam sendo alimentados ali eram majoritariamente de peles brancas. E a gente está falando de um equipamento para pele. Então, assim, são conceitos básicos que muitas vezes um grupo que convencionou a pensar somente sobre o seu grupo não consegue virar a chave. Se eles não tiverem uma formação, se eles não tiverem outros grupos trabalhando junto com eles. E isso vai determinar o tipo de tecnologia que a gente vai estar produzindo, né? E a qualidade de vida que a gente vai estar dando para as pessoas, né? E a efetividade da ciência. Então, muitos grupos já entenderam isso. Na área de cosmético, por exemplo, quando Rihanna vem ali com a chave dos produtos de beleza, né? Desculpa, produtos de beleza não. Maquiagem? Da base. Uhum. Da base para vários tons de pele. E ela virou uma bilionária. Não foi assim rápido, ela teve vários investimentos. E não era uma ideia dela, exclusiva dela. Já existiam outras instituições que já tinham tentado também, né? Que já faziam isso. Mas essa foi uma virada de chave que o mercado, assim, não fazia efetivamente, né? E que levou ela para um outro patamar. Então, é importante, tanto para a qualidade de vida da população, né, que é o que a gente também quer, para isso que a gente produz ciência e tecnologia, para gerar impacto também positivo na população, quanto para a própria ciência, né, para ela ser mais efetiva, para ela conseguir cumprir esse papel. Né? E é muito interessante você falou um pouco da espiritualidade, você falou um pouco da ciência, dessa, talvez, dicotomia. A gente trabalha muito, como eu estava te dizendo antes, com educação de lideranças que estão nas empresas, né? E a gente fala muito que no mundo de máquinas a gente ainda aposta no ser humano. A gente ainda quer que o ser humano tenha fluência na tecnologia, mas que ele não abdique de coisas que são inerentemente humanas. Eu queria muito entender, na sua visão, você que é uma pessoa tão plural, que consegue navegar pelo empreendedorismo, pelas empresas, pelas marcas, pela comunicação, pela ciência... Como que você imagina que deveria ser a liderança do futuro, assim, né? O que os líderes precisam desenvolver, ou como você descreveria uma liderança que ajudará o futuro a ser melhor para a população, a ser melhor para o mundo, no fim das contas? Eu descreveria um líder que... Porque a gente fala muito sobre ouvir equipe também, né? Ouvir equipe, trabalhar ali com equipe, com a parte interna da empresa, que é uma grande habilidade também de um líder que consegue ouvir e também não deixar que a equipe funcione sozinha, né?
eu acredito que como nessas instituições também pensar no ambiente. Então, acho que eu preciso pensar qual o impacto que a minha empresa gera para o ambiente. Qual o impacto que o meu trabalho gera para o ambiente. Então, pensar nas comunidades que essas instituições estão cercadas, né? E como que a gente pode melhorar esse ambiente. Então, são líderes que vão se preocupar não só com questões da própria empresa ali e da equipe, mas também com o impacto social que ele tá gerando, né? Eu sinto que as redes sociais, elas trouxeram muitas discussões, assim, extremamente extremas. E a gente tem popularizado também muitos assuntos. E eu vivo numa bolha, às vezes, né? Que foi o que a gente estava conversando. Às vezes eu vivo numa bolha. A minha bolha está falando sobre liberdade, sobre valorização de comunidades, etc e tal. E numa outra bolha, tem outros líderes valorizando, por exemplo, a não liberdade das mulheres, coisas do tipo. Mas eu sinto que é uma geração... Hoje, a nossa geração, ela tem se preocupado muito mais com o entorno, né? Com essas pautas sociais, identitárias, como que o que a gente faz impacta no mundo, né? A qualidade de vida que a gente tem. E a gente vê também muito nessa geração, a geração Z, né? De como que eles trabalham, é totalmente diferente. O que é que eles se preocupam, é totalmente diferente, né? Então, eu acredito que esses líderes que pensam nesse micro, mas também que pensa no macro e que pensa na diversidade desse micro, na diversidade do macro, no impacto positivo social que a gente está fazendo no mundo, vai ser uma habilidade bem importante. E você acha que nessas bolhas existe uma guerra de narrativas acontecendo? Porque eu tenho muito essa sensação, tá? Dentro ou fora? Dentro, assim, eu acompanhando as redes sociais, eu tenho muito essa sensação de bolha às vezes, mas às vezes eu tento formatar um pouco o algoritmo curtindo umas coisas que eu não curto, pra ele me mostrar outras bolhas. Parece que eu sou maluca. Se você olhar minhas redes sociais, eu curto coisas completamente opostas, né? Mas porque eu quero muito que me mostre o que tá acontecendo lá fora. Uhum. E às vezes eu percebo isso. São guerras de narrativas e que todas são coerentes dentro da sua perspectiva ali, né? Coerentes que para aquele público faz sentido, apesar de no macro talvez não fazer sentido. Como que aí de uma perspectiva de uma pessoa que é da geração Z, como que você vê essa questão das redes sociais? Nossa, eu vejo nesse sentido de que existem diversas narrativas, existem essas bolhas, porque a própria engenharia do software é assim? Do software é assim, então você vai consumir o que você quer consumir, o que você busca, e você acaba tendo uma visão ilusória do que é o mundo, assim. E isso fortalece também muito o que você pensa. Os vieses, né? Confirma todos. Você acredita muito no que você tá consumindo. Então, existe essa grande polaridade e esses extremismos mesmo. E você acaba não vendo que existem outros mundos, outras pessoas em outro extremo ali, que tem uma narrativa totalmente diferente da sua. E pra você conversar, o diálogo é uma coisa que tem existido cada vez menos, né? Nessa geração. Até refutando a própria ciência, às vezes, né? Então, assim, eu vivo numa bolha de divulgação científica, mas às vezes a gente também tem... a gente acessa conteúdos de picaretas, de pessoas que... Anti-ciência. E eles conseguem criar um mundo ali, uma bolha deles, que eles vão comunicar para uma certa população... Que acredita... E que, assim, não existe uma regulamentação. E é por isso que a gente tá falando também da regulamentação e responsabilização dessas plataformas, né? Porque, assim, por mais que, por exemplo, na minha área, por mais que os divulgadores científicos produzam muitos conteúdos que combatam desinformação sobre câncer, sobre saúde ou IA, qualquer área, assim, não vai ser o suficiente pra gente acabar com essa outra epidemia de desinformação que tem gerado muitos impactos negativos, né? A gente viu, por exemplo, um grande caso que foi o do Drauzio Varela? Drauzio Varela, e ele foi pra TV aberta essa discussão, porque estavam usando a imagem dele para fazer deepfake e vender produtos que não tinham nenhum embasamento científico. E assim,
cadê as plataformas que estão recebendo o E ele é uma dinheiro referência científica na medicina. confiável? Então, as pessoas confiam nele, as pessoas compram um produto que ele não está vendendo pra viver, enfim, e prejudicam a própria saúde. Então, e não tem um sim ou não da plataforma. Tem você vai consumir o que você quer e você vai consumir o que você quer. E não existe uma seletividade ali do que é verdadeiro ou do que é falso. Obviamente que existem ferramentas de moderação, de conteúdo, eles têm um programa de segurança interno. Mas até que ponto isso é efetivo mesmo, né? A gente sabe que não é. Então, estamos num momento em que a gente não sabe lidar muito bem com o consumo dessas plataformas, que é muito importante a gente entender como elas funcionam, ter um certo distanciamento também. Eu sou super a favor de consumir menos redes sociais, né? O detox das redes, e responsabilizar quem pode realmente mudar, né? E é um problema que vem dessas engenharias, assim, às vezes não é só das políticas internas, mas de como o algoritmo funciona, que está muito mais baseado na visualização e na quantidade de comentários do que propriamente na qualidade do conteúdo. E aí é isso que vai ter o topo, né, das visualizações, um impacto muito maior. E é um problema. E que vira um efeito em cadeia, né? Porque aí o conteúdo que é mais desenhado para o clickbait, em geral, ele é mais exagerado. E o que é mais exagerado não necessariamente tem base científica. E em escala, isso vai virando movimentos como terraplanismo, movimentos que parecem assim, gente, mas espera aí, a gente já está aqui, como é que a gente está falando disso? Mas justamente por causa dessa falta de coordenação. E eles trazem soluções rápidas para problemas complexos. Eu tenho um câncer, eu vou usar o ozônio e isso vai resolver a minha vida. Sabe assim, o médico não está te dando essa solução, mas a internet está te dando. Você está desesperado, você vai atrás de uma solução rápida porque você quer mudar aquele seu cenário. Então, assim, existe uma narrativa muito fácil de ser cooptada. Sim. E olhando desde que você começou a sua carreira até hoje, você tem visto mais criadores cientistas no mercado? Você acha que também virou uma nova categoria, assim, de profissionais? Sempre existiu não, mas assim, já existe há um tempo essa divulgação da ciência. Uhum. Mas no lugar da internet, isso tem aumentado com o crescimento também do consumo das redes sociais, né? E eu percebo que a pandemia foi um ponto de virada para a gente ter divulgadores científicos de diversas áreas e falando sobre ciência. Porque antes a gente tinha muito ali os criadores que estavam concentrados no YouTube, que tinha uma grande ferramenta, uma câmera muito boa, e vídeos longos. E o TikTok veio com essa narrativa de você só ligar a câmera e produzir o conteúdo. Então, ficou acessível para muitas pessoas produzir conteúdo. E, consequentemente, a gente tem muito mais criadores de conteúdo. O próprio TikTok, agora, eles têm um feed, né? Que é o Steam Feed, que você tem que ativar. Mas eles têm um feed só para falar sobre ciência. Então, meio que existe esse incentivo também para que a gente tenha mais divulgadores científicos na plataforma. E é uma área que tem crescido muito, mas ainda nesse lugar representativo, tem algumas pesquisas que vão falar, né? A maioria das pessoas que produzem ciência, acho que em 2022, 2023, eram homens brancos do Sudeste. Então, assim, também essa diversidade dentro da divulgação científica é importante, sabe? Porque é também humanizar essa comunidade, entender que existem outros perfis de pessoas divulgando ciência e que a gente pode acessar esse espaço também. Sim, e até se ver nesse lugar também, né? Sim, um lugar possível. E da sua experiência traduzindo e aproximando ciência da população, quando você escuta dos seus seguidores, quais são, assim, alguns dos mitos que você já quebrou em relação à ciência, do que as pessoas pensavam e que conversaram com você para falar, olha, eu tinha uma ideia completamente diferente do que era ciência ou de como era essa carreira. Como é essa interação com seus seguidores? Nossa, eu sinto que é justamente essa virada de chave, né? Porque eu quebro alguns estereótipos construídos por anos, muito, muito tempo. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz, assim, era eu de jaleco, e aí eu colocava assim, como você imagina um cientista? Que eu tinha 15 segundos para fazer um vídeo, que era o tempo do TikTok e do Stories ali na época da pandemia.
Como você imagina um cientista? É um homem branco, mais velho, super doidão? Aí eu coloco Einstein, assim. E aí eu vou e faço uma transição. Não, pode ser uma mulher jovem, negra, periférica. E, cara, esse vídeo bateu milhões de visualizações. Thaís Araújo compartilhou, várias pessoas compartilharam. E nessa época, assim, a discussão eu acho que ainda estava muito... a gente ainda discutia muito pouco essa questão da quebra do estereótipo do cientista, assim, nesse lugar. E as pessoas ficaram assim, nossa, realmente, eu nunca pensei nisso, sabe? Outras coisas, assim, uso de protetor solar. Então, uso de protetor solar de uma forma natural. Ao invés de usar protetor solar, tinha uma trend, assim, no TikTok nesse último ano, que era que o protetor solar fazia mal, porque saiu uma pesquisa e foi totalmente mal interpretada, porque a pesquisa falava que o número de câncer era, na verdade, o aumento do uso do protetor solar associado ao número de câncer de pele. Só que esse uso do protetor solar, ele vai gerando impactos na população que começa a usar agora, né? Então, tipo assim, quando começou a usar o protetor solar, o câncer de pele ainda estava alto nessa região, né? Que foi feita a pesquisa. Depois que isso veio caindo com o tempo, porque as pessoas começaram a usar o protetor solar, só que as pessoas fizeram um recorte do gráfico e falaram assim, não, o protetor solar causa câncer de pele, assim, e aí virou uma loucura. Vamos usar óleo de coco e coisas assim. Socorro, então, Deus. assim, às vezes acontecem uns booms de informações totalmente erradas, de coisas que já são consenso na comunidade científica, mas que a internet permite isso por causa da engenharia da própria plataforma, né? De como que ela funciona. Maravilhoso. Como que você vê esse cenário para os próximos anos? O que você espera? Eu espero que... Eu vejo que a gente tem discutido mais sobre o impacto negativo do uso das redes sociais para a qualidade da nossa vida mesmo, né? Em termos de foco, de atenção, de qualidade de vida. Eu não acredito que a gente... Aí a gente sai das redes sociais e agora vai para a inteligência artificial, né? Que vira um outro processo também mais rebuscado de afetar também a forma como a gente produz conhecimento ou acessa o conhecimento. Então, a minha esperança, eu não sei qual que é a esperança. Meu sonho, né? O meu sonho é que a gente se dê conta disso, se humanize muito mais, sabe? Não, e use as plataformas e as IAs como ferramenta. Mas o que eu tenho visto é que cada vez mais isso tem virado algo... se a gente fosse o produto, né? A gente é o produto e é o humano que tá ali do nosso lado. Então, assim, a IA vai virar o nosso amigo que vai poder nos ajudar em tudo. E aí você tem que entender quais são as limitações disso e o que isso impacta na nossa vida. E em termos também de desinformação e etc., nesse sentido, a esperança seria... as plataformas e essas instituições de tecnologia entender também como que a gente pensa nos impactos. Então, como que a gente tem essas tecnologias pensando também nos impactos dessas tecnologias para mesclar isso, né? Mas eu não sei até que ponto como é que vai ser isso no futuro. Cenas dos próximos capítulos. E que mensagem você passaria para os jovens e para as jovens que estão nos assistindo e que talvez até chegar nesse podcast nunca tenham pensado numa carreira científica ou numa carreira de criador de conteúdo científico? Que mensagem que você gostaria de passar para esse jovem, essa jovem que está assistindo a gente, tendo contato aí pela primeira vez? Será que eu falo para... Pode falar para a câmera. Falar para a câmera. Eu diria... o clássico e o básico, bem feito, funciona. Estudem e executem o que vocês estudam. Eu não construí essa carreira de 6 anos sem estudar e sem pensar nos meus próximos passos, sem fazer esse planejamento. Óbvio, eu comecei porque eu queria compartilhar o conhecimento e eu amava o que eu fazia. E isso é muito importante, você fazer o que você ama. Mas é também importante você estudar, criar uma base, né? E pra gente que tá dentro da divulgação científica, é possível
construir uma carreira acadêmica e construir também esse lado nosso profissional como comunicador, como divulgador científico, como criador de conteúdo dentro da ciência. Porque o mundo precisa da gente, tá? O mundo precisa de nós. Então, em um mundo onde muitas pessoas vão pra internet para falar sobre mentiras, a verdade, né, está fazendo falta. Então, por favor, eu sinto que a comunidade científica, a gente também é muito ensinado a ter muitos medos em relação ao conhecimento, né? De que, isso é complexo, isso é muito profundo. E quando você vai para criar essa ponte, essa popularização, você precisa simplificar muita coisa. Só que esse é o nosso trabalho, entende? Então, simplificar o que a gente faz para o mundo é um trabalho importante. O mundo precisa da gente, então. Maravilhosa. Esse ode à falta de profundidade científica, ele acaba gerando muitos efeitos colaterais perigosos e muitas percepções perigosas. Eu estava vendo um estudo do MIT que mostra que a grande maioria dos empreendedores muito bem-sucedidos tem graduação ou mestrado ou doutorado, mas graduação na sua maioria pelo menos. E hoje existe muito uma linha de larga a faculdade, não estuda, só lança o seu negócio e vai, como se abandonar a faculdade fosse a regra do sucesso, e não é a exceção, né? Você vai ter um ou outro. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo assim, eu dava aula na graduação, eu falava assim, gente, a galera que vocês estão usando de referência que largou a graduação, largou Stanford, tá? Então, assim, para entrar ali, já burro não é. Então, vamos dar uma nivelada nessa expectativa de que eu não preciso de educação formal para fazer as coisas, porque a educação formal não te ensina só o que está ali, ela te ensina a pensar. E aprender a pensar, para mim, é o ativo mais precioso que a gente tem que tomar cuidado em relação ao avanço da inteligência artificial, porque se a gente perde a capacidade de pensar, acabou a sociedade, né? Pelo menos esse um dos meus grandes medos quando a gente fala de IA e do papel que essas ferramentas vão ter na parte cognitiva em si, né? Do que o ser humano faz nesse caminho. Alguma mensagem final? É isso, eu queria agradecer por poder estar escutando um pouquinho da sua história e falar sobre esses temas tão importantes aqui hoje. Foi um privilégio falar com vocês. E eu queria te agradecer muito, não só pela participação aqui, que foi incrível, você é extremamente inspiradora, mas pelo trabalho social. Você falou tanto de impacto social, né? O trabalho social que você faz. Quem dera se a gente tivesse mais pessoas como você fazendo esse trabalho de trazer informação onde a desinformação está proliferando, de trazer mais jovens para a ciência, de mostrar o valor que a ciência traz, tanto para o pensamento quanto para o que vem para a sociedade depois. E eu deixo aí aberto para você fazer sua mensagem final também, mas queria te agradecer muito. Eu que agradeço também pelo convite. É muito importante a gente contar essas histórias, outras narrativas e tornar a ciência popular na cultura, sabe? Então, eu fico sempre feliz, assim, da gente estar trazendo para nossa cultura, para outros espaços, essa é a divulgação científica, a ciência, dizendo, olha, isso é importante para o mundo, né? Vamos nos aproximar dela. Não é um bicho de 7 cabeças, então. Que bom que temos 3 mulheres aqui hoje falando sobre isso. Maravilhoso. Muito legal. Obrigada, viu? E não percam aí os nossos próximos episódios. Obrigada.